Bom, então pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente do usual, no qual eu vou estar falando dos lápis Blender e o lápis branco, quais as diferenças deles e como usar, porque tem bastante gente que não sabe nem a função do branco e nem sequer nunca viu um lápis Blender na vida. Então vamos lá. Para início de conversa, o lápis Blender ele serve para você, em casos onde tem a pintura desse jeito aqui, que está um pouco grosseira, você suavizar a pintura. Você pode também criar novos pigmentos combinando duas cores e para você fazer degradê. Eu já vou fazer aqui para vocês dar uma olhada. Pontos negativos do lápis Blender. O primeiro de todos, que eu acho assim o mais negativo, é que ele é muito difícil de se encontrar, pelo menos aqui no Brasil. Você só vai encontrar ele em loja que é especializada em produto artístico. Não é em toda a papelaria que você pode encontrar. Outro ponto negativo, o preço. Ele é um pouco mais caro que os lápis comuns por aí. Esse aqui, paguei em torno de R$ 25 mais o frete na internet, porque eu não achei em loja física por aí. Ele veio ele vem assim, sem ponta. Depois você faz a ponta nele. E essa marca aqui é uma marca bem famosa de lápis artístico, Prismacolor. Só que os lápis de cor dessa marca, eles são bem mais caros do que os lápis escolares que a gente encontra por aí. Em torno de R$ 300 uma caixa com 48 cores. Esse aqui é um lápis próprio para desenho artístico. O que a mina dele, essa cera aqui de dentro, ela não tem pigmento. Então ele serve mais mesmo para você misturar cor, fazer cores novas com dois pigmentos ou fazer degradê. E agora eu vou estar utilizando aqui para você ver o resultado como fica. Vamos lá. Consegue perceber que ele vai suavizando, misturando o pigmento nessas partes onde não tem a cor, a parte branca do papel. Na hora que você estiver utilizando ele, é importante você colocar um pouquinho mais de força na sua mão, para ele misturar bem e preencher essas partes brancas do papel, entendeu? Bom, aqui é só um exemplo da diferença de depois de usar o Blender para antes de usar o Blender. Claro que quando você estiver pintando, você vai fazer as cores um pouco mais fortes na hora de pintar. Eu, pessoalmente, uso mais o Blender na hora que eu tô fazendo desenho realista. Principalmente para a parte de pele, precisa de sombreamento. Na hora de você ir da sombra para cor mais clara, você fazer um degradê para não ficar tão grosseiro. Então vamos nesse aqui. Percebem que as duas cores, o azul e o amarelo, está criando verde? É que aqui está um pouco fraco, mas é um outro tipo de utilidade que esse lápis aqui tem. Além de suavizar e misturar as outras cores. E aqui eu coloquei um pouquinho fraco, mas dá para perceber. Ele mesclando as duas cores. E agora vamos aqui tentar fazer o degradê dessas quatro tons, que é o laranja claro, o laranja escuro e o vermelho. Vamos tentar fazer aqui. Daí, dá pra perceber o degradê que ele faz nas cores, ele tira aquele aspecto grosseiro da cor. Bom, é importante falar também que esse lápis aqui, ele tem um outro modelo, no qual, ao invés de ter essa madeira por fora que encapa a cera, ele é todo feito de cera. Ele também é um pouco mais caro e ele tem um ponto negativo para mim, que é o seguinte: como você tem que aplicar um pouquinho mais de força na hora de usar esse lápis nas cores, ele pode quebrar na sua mão. Quando você for comprar ele, é bom você comprar mais de dois, que você vai utilizar ele muito, dependendo do que você vai fazer. Se for desenho realista, você vai utilizar muito. Mangá, outras coisas você vai utilizar também, mas para pele ou para você suavizar uma cor, se você estiver usando lápis, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o lápis branco. Bom, quando a gente é criança ou que a gente compra uma caixa de lápis, seja ela de qualquer marca, que vem o branco, toda pessoa se pergunta por que vem o branco, né? Se a gente vai pintar em papel branco. Qual seria a utilidade desse lápis se ele não tem cor, né? Bom, é aí que as pessoas se enganam, porque obviamente se você comprar um papel que não seja branco, um papel de
cor preta, azul, ou então aquele craft, que é mais ou menos dessa cor aqui da minha prancheta, que é um papel reciclável, ele tem uma função muito boa, que é na hora de você fazer brilho, até mesmo você fazer uma arte toda só com lápis branco num papel preto. E como esse lápis Blender é um pouquinho mais difícil de você achar por aí, um pouquinho mais caro, tem uma outra alternativa para quem não pode gastar tanto assim com produto artístico, que é o lápis branco. Ele vai ter quase a mesma função do Blender, só que ele, em vez de ele só misturar, ele vai deixar um pouquinho de pigmento branco também. Então ele vai ficar um pouquinho mais claro que esse aqui. Mas de resto ele tem quase a mesma função. Vamos testar aqui para vocês verem. Também é bom, na hora que você estiver utilizando lápis, botar um pouquinho de força também para misturar o pigmento que está no papel. Conseguem perceber que aquela pintura mais grosseira ficou um pouquinho mais suavizada com o lápis branco, só que ela fica um pouquinho mais clara que a feita com Blender, porque esse lápis aqui tem pigmento branco, então ele vai ficar um pouquinho mais branco. Para você resolver isso, é só você vir com essa cor aqui azul, no caso, e vir por cima e passar um pouquinho para ele ficar mais azul, não perder tanto a colorização original dele. Agora vamos ver o degradê aqui. Aqui você consegue ver um pouquinho da cor verde aqui no centro, por causa da mistura do azul com o amarelo. Mas você vê que ele suaviza bem as duas cores. Importante também realçar que quando você estiver utilizando tanto esse aqui quanto esse, na hora que você for usar, não esquece de limpar a ponta, por causa que você pode estar fazendo uma cor e misturar outra cor com o resíduo da outra cor aqui. Aí você vai borrar, misturar a cor que não deveria, então é importante avisar sobre isso, né? Agora eu vou tentar fazer o degradê. Você percebe que o lápis branco ele não é tão bom, tão eficiente quanto o Blender, mas quem não consegue comprar, não consegue achar, ele é uma opção para você fazer suas pinturas e tentar suavizar um pouco. Os pontos negativos do lápis branco. Para mim o ponto assim mais negativo é que ele também não vem toda a caixa de lápis que você compra. Se você for comprar uma caixa de lápis com 12 cores, provavelmente não vai vir nela, só vai vir as cores primárias e o resto lá 12 cores, mas eu acho que a partir de 24 cores ele já vem. Da Staedtler ele vem o branco já a partir do 24 e se eu não me engano na Faber-Castell ele vem a partir do 36. Mas também tem essa caixinha aqui da Bic, que é de 12 cores aquarelável, que ele vem o branco já. E essa caixinha é bem fácil de você encontrar por aí. Se você não quer gastar muito e não tá conseguindo achar o Blender na loja na sua cidade ou por aí, usa o branco, que ele vai ter quase a mesma função. Você pode ver que ele não é tão bom quanto o Blender, mas ele tem essa mesma função. Agora, se você já tem mais condição e consegue achar o Blender por aí, usa o Blender, que ele é muito bom na função que ele exerce de misturar cor, fazer degradê. Para quem quer começar a estudar, trabalhar com realismo, o lápis Blender ele é imprescindível para você começar com isso. Eu vou estar deixando na descrição os links, tanto dos lápis Blender, como das caixinhas com lápis branco, os links da Amazon para quem quiser dar uma olhada, tiver interesse na hora de comprar. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui o vídeo, se inscreve no canal e compartilha se você puder. Muito obrigado.